Boa noite. Acabamos de presenciar um panelaço, né? Contra aquele cujo nome não podemos citar. Eu gritei bem, né? E aí a gente volta à nossa normalidade, né? Porque somos isso. Somos este povo pacífico que protesta pacificamente. Enfim, vamos falar sobre autoestima, né? Esta maravilhosa, esta coisa, este substantivo abstrato que tanto nos é importante, né? Eu tô enrolando, né, pra ver se... Bem, autoestima não é só sobre se achar bonita, né? Esse tema me veio, assim, intuir, né? E realmente, autoestima não é só se achar bonita, né? Porque se achar bonita já é tipo... quando você tá assim, perto do topo ali do ápice da autoestima, se tratando de mulheres fora do padrão, certo? Eu sei que as mulheres que estão dentro do padrão também sofrem pressão estética, também sofrem, né, pelo machismo, sofrem misoginia, sofrem uma série de opressões. Mas eu tô falando do meu lugar, da minha vivência, né? Enquanto mulher gorda, sempre fui gorda, enquanto mulher preta, né? Preta de pele clara, mas irrefutavelmente preta, né? Eu nunca fui lida como branca, nem quando eu alisava o cabelo. Nunca tive passabilidade branca. Então, como eu deixei de ser aquela mulher que esperava aprovação o tempo todo, insegura, sabe? Que, meu Deus, eu não consigo, eu não vou, não. Como eu deixei de ser aquela mulher e comecei a resgatar o meu poder pessoal para chegar ao estado da minha vida em que eu me encontro, em busca dos meus sonhos, sem pedir a aprovação de absolutamente ninguém. Eu peço a aprovação da minha espiritualidade, das minhas entidades, dos meus guias, da minha orixá, do meu ori. A aprovação que eu quero é deles. De ser humano nenhum mais eu quero aprovação. Mas como é que eu cheguei a esse estágio de consciência? Foi da noite pro dia? Foi um despertar assim repentino? Não. Obviamente que não. Eu passei por processos, muitos, e hoje me vejo enfrentando de uma maneira muito madura até, e muito audaciosa, a atual situação das nossas vidas, né? Da minha vida, no caso, né? E eu estou lidando muito bem, obrigada. Dentro das minhas possibilidades, né? Das possibilidades que eu concebo. Mas sem enrolação, eu vou começar a discorrer sobre o assunto. Então, assim, eu quero falar, primeiramente, que a autoestima é construção, né? Então, assim, a gente, quando é criança, a gente aprende ou a se gostar e se cuidar, ou a se rejeitar, né? Em casa, no seio familiar, eu aprendi a me gostar, né? Os meus pais, eles sempre reforçaram isso, né? Você é linda, você é inteligente, você é esperta. Então, eu sempre tive esse reforço familiar, né? Apesar de, às vezes, né, eu ter uns negócios assim com minha mãe, né? Minha mãe me comparava muito com minha irmã, né? Havia essa coisa, enfim, questões que atravessam também a questão racial, né? O cabelo, que é assim, a pele, né? Ah, porque você é gorda, né? E assim, eu sempre fui gorda mesmo, sempre fui uma criança gorda. Então, assim, vivi coisas. Então, eu vou organizar minhas ideias aqui
eu vou começar pela minha infância, né? Quando foi que eu me dei conta de que para a maioria das pessoas, a sociedade ali que eu conhecia, eu era feia? E o que isso representava? Porque assim, e daí que eu sou feia? Não importa. Boa noite, fique à vontade para permanecer, se quiser. Tô falando sobre autoestima. O que é ser feia, né? Para uma criança, tipo, sou feia, mas se eu continuar brincando, não tô nem aí se eu sou feia. O problema é quando começa o bullying, né? Que todo mundo acha que é brincadeirinha de criança. Não é, isso afeta o psicológico da criança, isso forma ali a identidade da criança. Então, eu fui uma criança que na minha criança começou a observar que ser feia era ruim, porque havia uma segregação. Eu começava a ser a pessoa que não era boa para correr, porque eu era gorda. Ah, você é gorda, não vou botar você no meu time, né? E tal. Então, assim, eu comecei a observar essas particularidades, né? Do ser feia. Mas, assim, ainda não era algo que chegava, não era algo forte, né? E isso eu tô falando eu bem criancinha, tipo 6, 7 anos, né? Daí eu fui crescendo e fui vendo que realmente essa coisa da aparência, né? Ela chega primeiro, né? A primeira impressão é a que fica. E a leitura que as pessoas fazem de uma criança gorda, uma menina gorda, né, do cabelo crespo na época, era uma leitura bem cruel, né? Então, sim, essa pessoa que vos fala passou por uma série de provações durante a vida, né? Então, eu tenho 34 anos hoje, sou da geração dos anos 80, 90. Então eu vivi sim o bullying. Oi, Lu, boa noite. Fique à vontade para ficar, para sair, para ouvir, para conversar, para colocar suas ideias, tá bom? Tô falando aqui no fluxo, depois eu vou deixar o vídeo disponível. Tô falando sobre a autoestima e como ela é construída, né? Então, desde a infância eu vivi essa realidade, né? De ser uma criança preta, gorda e estar ali, né? Entendendo o lugar do meu corpo na sociedade. Então, eu comecei a aprender que uma criança gorda não podia correr direito. Então, eu acabava não me esforçando. Eu poderia correr direito, mas eu não me esforçava porque já me diziam que eu não era boa de correr. Eu não corria. E aí, o meu corpo ele foi começando a se colocar de acordo com a sociedade ditava, esperava de mim. E como criança não tem um filtro, porque criança não sabe bem o que é ela, o que ela quer, assim. Pelo menos eu, né? Minha filha já é bem diferente de mim, graças aos orixás. Mas, na época, eu não tinha muito essa malícia, né? De saber que era do outro, né? E eu sei correr sim, se você acha que eu não sei correr, o problema é seu. Então, eu meio que, sabe? Então eu ficava perdida. Mas na infância eu descobri que eu era muito boa de dançar. Eu adorava dançar. E como eu descobri que eu era muito boa de dançar? Porque eu gostava, era algo que me dava prazer. Então, mesmo que o mundo achasse engraçado e desse risada de mim, tinha adulto que dava risada, tipo, me ridicularizando. Da própria família. Mas eu continuava dançando. Por quê? Porque eu sentia prazer com aquela atividade física. Então, assim, foi a dança que me manteve firme na minha infância, assim, sabe? Tipo, beleza, eu posso ser feia, eu posso ser gorda, eu posso não correr, mas eu danço. Então, assim, eu tinha uma capacidade de liderança também. Então, eu fazia com que as crianças ao meu redor interagissem comigo nas brincadeiras que eu propunha, que geralmente eram brincadeiras de dança, eram competição de dança, era desfile, eram coisas nesse sentido, né? Então eu sempre gostei muito da arte performática do corpo. Me prendi assim, eu falei, eu posso não ser bonita, mas eu tenho um talento, eu tenho uma coisa especial. E vou me prender a isso, mas isso foi intuitivo, eu não tinha conhecimento do que era autoestima nem nada, eu simplesmente
ia seguindo o fluxo, né? Na adolescência foi a desgraceira, né? Ladeiras acima e abaixo, porque a adolescência é essa fase desgraçada na vida do ser humano. Hormônios pipocando, a mente parece que vai surtar. O adolescente, ele quer se descobrir no mundo, né? Se reafirmar enquanto indivíduo. Ele já não quer mais ser o que os pais deles disseram que eles eram. Eles querem descobrir quem eles são de verdade, o que eles querem ser. Então, o adolescente, ele está em busca de novos horizontes, né? De se entender no mundo em contraste com os pais, ou em oposição, a maioria das vezes, né? Quando, enfim, a maioria das vezes os adolescentes entram em atrito com os pais quando os pais não sabem respeitar, né, o indivíduo que se apresenta ali. E aconteceu um pouco comigo isso, né? Um pouco não, aconteceu totalmente, né? A dançarina continuava ali, né? Só que eu não podia seguir carreira de dançarina. Por quê? Eu ia morrer de fome, era o que eu ouvia, né? Porque dançarina é vagabundo, porque dançarina não ganha dinheiro, porque... Enfim, eu ouvia várias coisas que me assustavam muito e que me desencorajaram a seguir pela área da dança naquela época. Então, na minha adolescência, eu fiz aula de dança moderna, eu continuava dançando meu pagodão em casa, né? E eu continuava minhas práticas de dança, mas eu acabei prestando vestibular para letras, né? Porque era outra coisa que eu gostava muito, de estudar, de ler, de escrever. Então, querendo ou não, letras também tá na área das artes, né? Tá bem próximo. E eu fui para letras. Mas eu nunca consegui largar a dança, né? A dança, tipo, sempre me puxava. Então, eu sempre estava engajada em alguma dança. Eu sempre estava engajada em algum grupo de dança. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre autoestima. Então, voltando pro eixo da autoestima. Como é que a dança resgatou a minha autoestima, né? Nesse sentido. Porque o corpo, cara, o corpo que diz, é o corpo que manda a mensagem pro cérebro, né? O cérebro também, na verdade, é uma conversa, né? O cérebro e corpo, quer dizer, o cérebro faz parte do corpo, é mente e corpo, eu quero dizer, né? Mente e corpo. A mente manda mensagem pro corpo, mas o corpo também manda mensagem pra mente. É um diálogo, é uma conversa. Então, muitas vezes, a minha mente já estava bombardeada de negatividade, bombardeada de paradigmas sobre quem eu sou, os olhares dos outros, sabe? Nossa, que mulher ridícula, você é ridícula. Eu sofri bullying na adolescência, cara. Sofri bullying no ensino médio, sabe? Eu ganhei o concurso, não, eu fui segundo lugar da garota mais feia da sala, de 35 alunos, a mais feia da sala, eu fui segundo lugar, né? Escrotos, né? Adolescentes desgraçados, né? Aparentemente, no momento, eu fui neutra, ó, firme ali, não baixei minha cabeça, porque a dança me ensinava, ó, postura, olhar no horizonte. Então, respirei fundo, vi o papelzinho ali da votação, porque foi assim, vou contar essa história, né? Eu sofria bullying todos os dias. Os meninos chegavam, eu estudava em escola particular, voltando um pingo nos is, porque isso é muito importante. Estudava em escola particular, né? Eu só andava com as, né, as pretas, né, as que eram fora de padrão, né? Tinha a gay da turma, né? As minorias se juntaram, né? Porque é isso aí, é estratégia de sobrevivência. E a galera que era padrãozinha, a galera branquinha, a galera, né? Descolada, fazia o bullying. E os meninos bobões também faziam o bullying, né? As meninas achavam risada, davam risada, as populares davam risada, e os meninos bobões faziam o bullying. E a gente sofreu bullying, as pretas da sala. E eu era muito atacada, porque eu sempre fui muito afrontosa, segundo o que dizem, né? Porque o que se espera de uma menina gorda, preta, com a cara cheia de espinha? Na época eu tinha a cara cheia de espinha. Se espera que ela não fale nada, que ela entre muda e saia calada. Mas eu não era assim. Eu era a abusada que chegava e participava da aula, porque eu estudava, porque eu era inteligente, porque eu era esforçada e eu gostava. Então, nas aulas que eu gostava, eu participava mesmo. Literatura, inglês,
Eu mostrava para que eu vim. E isso não agradava os coleguinhas. Oi, Milena, boa noite, minha amiga. Como está? Estou falando sobre autoestima. Fique à vontade para participar e contribuir. E o que aconteceu? Eu comecei a sofrer esses bullying, né? Os meninos iam lá e tentavam minar a minha postura, minar a minha voz. Por quê? Porque eu tinha notas, porque eu participava das aulas. Ah, como é que essa mulher ridícula, como essa ridícula se mostra, se acha demais, ela se acha, né? Porque a mulher se a mulher é preta, gorda, ela não pode se colocar no mundo, não, porque ela se acha. Essa é a visão do povo aí, né? Mas eu continuava. Os meninos inventavam vários apelidos, ó. Bailarina dos infernos, porque nos intervalos eu queria o quê? Relaxar, né? Eu relaxava dançando, botava meu pagodão, dançava, botava minha perna lá em cima, escalava, porque eu era dessas. Eu gostava de tombar. Era isso, eu era isso. E aí os meninos não gostavam, e aí aquela coisa de adolescente. Mas assim, foi o ano inteiro. Primeiro ano inteiro. Segundo ano inteiro. No terceiro ano eles pararam, graças a Deus, porque senão eu não ia aguentar. Mas foram 2 anos sofrendo bullying no mesmo colégio, pela mesma turma. E assim, o ápice foi o dia do concurso, né, da menina mais feia da sala, que eu, depois do intervalo, entrei, todo mundo dando risada, né? Eu e minhas amigas entramos e tipo, tá todo mundo rindo da gente. Todo mundo, kkkk, quando a gente olha para um quadrozinho, um muralzinho que tinha no fundo da sala, tinha lá um papel ofício e escrito, votação da menina mais feia da sala. E tinha lá o meu nome, o nome de outras 2 amigas minhas. As pretas e com o corpo fora do padrão. Aí tinha lá, né, a maioria dos votos para uma amiga minha, eu fui em segundo lugar e a outra foi terceiro lugar. E eu, interessante. Aí eu olhei pra cara dos meninos que sempre faziam bullying. Falei, nossa, que bonito. Nossa, que maduro. Parabéns pra você. Mudou a sua vida, né? Eu mantive a pose. A minha amiga chorou, né? A que ganhou o primeiro lugar chorou. E eu virei o cão. Eu fiquei indignada. Peguei o papel, saí da sala e fui levar pra psicóloga. E sabe o que a psicóloga fez? Deu risada. Eles fizeram isso. Falei, você não vai fazer nada não? Ela, vou falar com eles, vou conversar, viu? Vai pra sala pra não perder a aula. Foi isso que a psicóloga fez. Competentíssima, escola particular, cara. Ficou por isso mesmo. Os meninos não tiveram uma advertência, não tiveram nada. E o meu psicológico ficou como? Fragilizado, né? Na superfície eu mantive ali, né? A postura de bailarina, que a dança me ensinou. Postura, minha filha, não entrega o jogo não. Tá nervosa? Tá com medo? Não mostre não. Postura ali, ó, mantenha. Por dentro eu tava destroçada. Chegou um momento na minha vida que eu não queria nem ir pra escola. Eu não queria ir pra escola, mas quando eu pensava, poxa, meu pai tá fazendo um esforço pra pagar a escola, pra me dar um futuro, eu vou pra escola. Mas assim, foi um conflito muito grande na minha mente nesse período, né? E todos esses atravessamentos na mente da adolescente que eu fui contribuíram para vários transtornos, né? Então, compulsão alimentar, né? Transtornos alimentares. Imagina se fosse o reverso. No caso, eu fazer bullying com os meninos, né? Não tem como, né? Porque é a cultura, né? É isso, né? Sempre os menino que faz bullying, geralmente aquele menino branco, né? Padrãozinho, eram eles que faziam. Então, eles tinham passabilidade, né? Aquela coisa, né? Menino, não tem maturidade, né? Deixa pra lá, é brincadeira. Mas, porra, velho, isso você ouvir diariamente, por 2 anos. Então, assim, é grave pra caramba, mas a escola, é uma deficiência da escola isso, sabe? A instituição não está preparada para lidar com diversidade, porque as próprias pessoas que trabalham na escola, né, professores, funcionários, não abriram a mente ainda para esse assunto. São pessoas que também tiveram suas experiências de bullying no passado ou não, ou foram abusadores ou foram vítimas, e que não resolveram isso, passaram pano e disse assim, essa geração aí que se lê.
que se vire sozinhos, porque é isso mesmo, a vida é isso, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que tem que ser conversado. E aí a gente tem que bater na tecla, sabe? Que não é legal, as pessoas são como são. E o mais interessante, né, no meu interessante ponto de vista, é que eu não consigo ver feiura no mundo. Eu acho que só tem gente bonita no mundo. Porque, primeiramente, eu parto do princípio que todos somos centelhas divinas. Se todos nós somos centelhas divinas, manifestação do divino, não tem como ter uma pessoa feia no mundo, porque Deus está em todo mundo, na minha concepção de vida, na minha concepção, no meu interessante ponto de vista. Então, a divindade está em todos os seres. Não existe uma pessoa feia no mundo. O que existe, o que eu considero feio, é o caráter. Né? Então, me desculpe, mas o nosso presidente, para mim, é uma pessoa horrorosa, por conta de tudo que ele faz, né? De tudo que ele fez. Vários nadas e, ao mesmo tempo, tudo de ruim, né? Para a nossa nação, para o nosso povo. Então, ele é uma pessoa horrorosa. E eu não estou falando de corpo, eu estou falando de conjunto da obra. Mas é isso, voltando para a questão da autoestima, né? Então, uma pessoa, eu tô falando aqui com mulheres, né? Então, e com Luísa, que é uma garota. Lúcia tem quantos anos? Cara, as mulheres, elas acabam sendo muito bombardeadas, né? E essa questão da autoestima, de não ser só sobre se achar bonita. A Lu tem 17 anos, ainda tem muita estrada pela frente. Só que o bom dessa geração é que é uma geração que já conversa, que já busca, né, informação, que já aprende com a experiência dos mais velhos. Então, assim, é uma geração que sabe se virar melhor. A minha geração não teve acesso à internet, né? Eu fui ter celular depois dos 18 anos, né? Era muito caro, era inacessível o celular na minha época. Então eu peguei um outro tempo, uma outra geração. Então, assim, a gente tem que agradecer que hoje nós temos essa abertura de diálogo. Uma mulher de 34... Eu tenho o dobro da sua idade, Luísa. A Luísa foi minha aluna, inclusive, né? Então eu tenho o dobro da sua idade. Só que eu com 17 anos... Eu tinha uma maturidade, apesar de tudo que eu vivi, né? No contexto de escola particular e tal, muita perseguição, bullying, muita violência psicológica. No âmbito familiar também a situação não era legal. Mas eu tinha uma maturidade, assim, tipo, eu tinha algo dentro de mim. Eu sabia que eu tinha algo especial dentro de mim. E é sobre isso que eu quero falar, né? Como é que uma pessoa que era... em muitos momentos eu fui uma pessoa que precisava de aprovação, né? Então, assim, aparentemente, eu era aquela pessoa bem resolvida. Todos os meus colegas da época diziam, mas Simara, você sempre foi muito... Você sempre se colocou, sempre foi muito pra frente, sempre com uma autoestima lá em cima. Fachada, fachada. Aquilo ali era um corpo treinado, um corpo de dança, um corpo artístico, né? Ah, Lu, mas isso aí você vai conquistando aos poucos. E se não puder ter liberdade de expressão dentro de casa, que a Luísa colocou, a única coisa que eu não tenho é liberdade de expressão dentro de casa, né? É isso, aos poucos você vai conquistando isso, né? Primeiro você tem que se expandir, né? Adquirir sua independência financeira, para poder viver a sua liberdade de expressão. Às vezes não vale a pena a gente de frente com os nossos mais velhos, tá? Porque é desgaste, é perda de tempo. Você tem que conversar com quem está disposto a conversar com você. Então, é questão de tempo, né? Ter metas, se você quer ter liberdade de expressão, o que é que você precisa fazer para ter essa liberdade, né? Então, seja estratégica, tá? Não bata de frente com o pai, com o tio, com os mais velhos, porque não adianta, né? Mas é isso, voltando a essa questão, né? A fachada. O corpo de dança me preparava para o mundo. Só que internamente, o emocional, o psicológico, estava fragilizado, estava machucado. Por quê? Porque eu passei muito tempo ouvindo coisas negativas sobre mim, de pessoas que não importavam.
Os coleguinhas que falavam mal de mim não me importavam, mas assim, aquilo ficava ecoando, né? Tudo que você ouve muito acaba criando uma energia muito negativa em você. Principalmente quando você compra aquela ideia. E no meu caso, que sou uma menina fruto da geração dos anos 80, 90, eu não tinha representatividade positiva na TV. Não tinha personagem de mulher gorda, preta, dona de si, empoderada. Não existia isso. Hoje em dia a gente tem mais representatividade, mas na minha época não tinha. Então, assim, era muito difícil eu bancar a minha imagem como eu banco hoje. Anos atrás, tipo, eu com 17 anos, eu jamais me colocaria assim, tão empoderada. Tá, eu tive momentos de me colocar, porque eu sempre tive esse impulso, né? Essa coisa de me jogar. Mas sempre buscando a aprovação, sempre buscando, poxa, o que é que você achou? Poxa, hoje eu ainda tenho resquícios disso. Então, hoje o meu objetivo, enquanto fortalecer a minha autoestima, é transpor essa barreira do esperar a aprovação dos outros. É bancar a minha viagem, é bancar a minha loucura e viver a minha verdade. Eu acho que a autoestima tá muito nisso. Eu fiz até um esquema aqui, só que eu acho que ele tá virado, tá espelhado. Então eu coloquei assim, ó, na ponta da escada eu coloquei eu, certo? Eu, uma estrelinha pequena, apagada, me sentindo, né? Porque todo mundo diz que é feia, que é isso, que é aquilo. E aí eu fui botando a autoestima enquanto uma escada infinita. Porque a cada degrau que a gente vai conquistando, a gente vai fortalecendo mais a nossa autoestima. Por isso que eu digo que a autoestima não é só sobre se sentir bonita. Porque no fundo, eu me achava bonita, né? O problema é que eu queria que os outros achassem também. Esse é o problema. A gente dá foco nisso, né? A gente quer ser bonita. Boa noite, boa noite. A gente quer ser bonita. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente quer ser reconhecido pelo outro, né? Nós somos seres sociais. Então, a gente existe através do que o outro nos apresenta também, né? E a gente ultrapassar essa barreira, né, do que a gente espera do outro, da aprovação do outro, nos fortalece. São camadas que a gente vai colocando. Então, eu coloquei primeiro. O primeiro degrauzinho é se perceber, né? Nesse processo de quem sou eu. Vocês, adolescentes, né, estão nesse período do quem sou eu, né? Mas quando passa da adolescência, continua a mesma provocação. Quem sou eu? O que eu quero? Hoje, com 34 anos, eu já sei quem eu sou. Quem eu sou, entre mil aspas, né? Eu, enquanto personalidade, enquanto ego, eu sei quem eu sou. E aí vem outro degrau. Querer algo especial. Você precisa querer algo especial. Você precisa ter uma meta especial. E quando você atingir essa meta, você vai ter uma outra meta. Isso ajuda a fortalecer a nossa autoestima. Ter metas. Quando a gente percebe que a gente consegue atingir metas menores que seja. Por exemplo, eu quero concluir os meus estudos. É uma meta. Você vai concluir. Quando concluir, você vai sentir que tem outras metas. E aí você vai propondo metas a si mesma. Isso fortalece a sua autoestima, a sua segurança em si mesma, em si mesmo, né? E o que é muito importante nessa caminhada da autoestima é a gente buscar cuidados do psicológico e do emocional. Como é que a gente busca esses cuidados? Terapia, psicoterapia ou então terapias holísticas. É extremamente importante. Todas as pessoas deveriam ter acesso, né? Infelizmente, são coisas que não são tão acessíveis a todo mundo, mas tem muita terapia com valor social, em clínica social, que é até gratuita. Então, a gente precisa ter um lugar de fala, de escuta confiável, em que a gente possa realmente se abrir para uma pessoa, um profissional, né? Eu faço terapia, gente, uma vez por semana, terapia online. É importantíssimo fazer terapia.
Porque a gente, na conversa, no diálogo com o terapeuta, a gente vai se percebendo, né? Se questionando, né? Refletindo o que está atrapalhando a nossa vida. O terapeuta vai tentar fazer a gente enxergar ali um caminho no meio da nossa bagunça. Outra coisa muito importante para mim foi a conexão com a minha espiritualidade, né? A conexão com a espiritualidade, seja ela qual for, gente, seja ela qual for, de que religião seja, ou se não é religião, o que quer que seja, mas eu sou ateia, eu sou ateu. Então, encontre uma razão. É a ciência que é a sua razão? Vá lá na ciência, né? Só que eu tô falando de espiritualidade mesmo, daquilo que é metafísico, né? É o que faz sentido para mim. Então, esses são alguns degraus, assim, né? Que eu acho pilares pra gente fortalecer a nossa autoestima, né? Porque esse exercício do espelho é muito bom, né? Você se olhar no espelho, ficar por um tempo se olhando no espelho, né? E se admirando mesmo, né? O exercício é você se olhar sem se julgar, sem procurar os defeitos, tá? É para se olhar sem procurar os defeitos. Você é linda, você é lindo, do jeito que é mesmo, tá? A gente, principalmente quando é adolescente, a gente acha que tá horrível, que ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, isso é pressão estética. Vamos ultrapassar essa barreira aí, né? Mas é isso. Então eu enfrentei muito bullying na adolescência e a dança sempre me fortaleceu, né? Então a postura ali, ó, impecável. Tava em frangalhos internamente, né? Insegura emocionalmente, né? Buscando aprovação e buscando afeto, o que me fez ter um comportamento duvidoso no campo amoroso, né? Porque as questões da adolescência realmente são bem complicadas. Mas a gente precisa manter a postura, né? Diante do mundo para se defender, porque quando a gente demonstra fraqueza, meu irmão, aí o mundo passa feito rolo compressor. Então, a dança, ela traz esse ensinamento, sabe? Você é seu corpo, do jeito que ele é agora, do jeito que ele se apresenta agora. Se imponha, seu corpo é seu templo, se proteja. Pronta para o que daí vier, pronta para o combate. Encare, não tenha medo. É o que eu ensino para minha filha também. Ela tem 4 anos. Encare de frente. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você, né? Entender que você é um ser como todos os outros, um ser infinito, com infinitas possibilidades de ser o que você quiser, assim como todo mundo. Agora, porque fulana tem uma aparência X, né, dentro do padrão vigente do que é belo, ela vai ter mais acesso, mais privilégios, né, as portas vão se abrir com mais facilidade. Se você é uma pessoa que está fora do padrão, você vai ter que se fortalecer. E aí você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar muito para o que você quer, para não dar motivo para ninguém falar de você depois. E ainda assim vão falar, porque o ser humano é isso, né? Quando não tem um motivo, a gente inventa para falar mal do outro. Bom, eu tava falando disso, né? Aí, da adolescência. Na fase adulta, eu também enfrentei muitas crises, muitas. Na fase adulta, eu enfrentei depressão, né? Eu já estava na faculdade, fazendo letras na UFBA. Um curso que eu não gostava, porque o meu sonho era fazer dança ou teatro, alguma coisa que envolvesse artes do corpo, da cena. Mas eu estava fazendo letras, eu não gostava muito, mas me dediquei porque meu pai queria que eu estudasse, então eu fazia pelo meu pai, né? Aquela coisa. Pra agradar papai, a gente faz as coisas, né? Mas ficou pra trás. Isso aí, do agradar o papai. Hoje eu não tô agradando o papai, não. Hoje eu tô trabalhando com o que eu gosto, com o que faz sentido pra mim. Agradeço, honro meu pai, me liberto dessa necessidade de ser a filhinha do papai pra sempre, né? É uma relação, não chega a ser até abusiva.
Bem, na fase adulta eu enfrentei bastante coisa, né? A depressão bateu forte já na universidade. E as crises em relação ao meu próprio corpo, né? E aí eu tive vários picos de ansiedade, então eu passei a comer muito. Então eu tive momentos de profunda depressão, em que eu não saía de casa, eu não tinha amigos e eu só vivia comendo e dormindo, né? Só saí. Aí eu comecei a faltar aula, eu abandonei um semestre de letras, no primeiro semestre, não, segundo semestre eu abandonei. Eu não aguentava mais, eu tava já surtando e totalmente deprimida, né? Então abandonei o segundo semestre de letras. E achando assim que minha vida já não tinha mais sentido, que nada mais ia dar certo. E eu voltei a dançar. Voltei a dançar. Tipo, ó, eu não tô gostando da faculdade e eu vou voltar a dançar. Gorda mesmo, né? E fui enfrentando. Aí eu fui emagrecendo, né? Meu corpo ele sofre do efeito sanfona porque eu engordei e emagreci em muitos momentos da minha vida devido ao efeito sanfona, né? Então, assim, se eu estivesse infeliz, meu corpo inchava. Quando eu tava mais felizinha, o meu corpo afinava um pouco, mas eu nunca fui magra. Tipo, afinava, tipo, perdi alguns quilos, mas eu sempre tive essa composição física, né? E muito importante essa coisa do entender o biotipo. Existem biotipos, né? Não existe isso de você tem que ter um corpo X e tem que ter um peso X. Isso não existe, gente. Isso é coisa de medicina antiquada. Eu tô com esse efeito atualmente, efeito sanfona, né, Lu? Tem muito a ver com ansiedade, né? Com o estado emocional. Procura ajuda, né? Procura ajuda, terapias. Procura uma forma de se alimentar melhor e de se exercitar também, né? É bom cuidar de tudo, né? Nós somos seres complexos e a gente é corpo, a gente é mente, e isso que bom. Nós somos corpo, mente, emoção e a gente tem que cuidar de tudo, né? A demanda é grande, mas se a gente não cuidar é pior. Assim, o efeito sanfona, a questão só é a estética, né? Que a gente mulher, a gente fica, né? Ah, eu tô flácida. Mas depois você vai ver que isso não importa. Que se você estiver com aqui, ó, fortalecido, com aqui fortalecido, sua pele pode estar bem flácida, que você vai se sentir maravilhosa. Eu digo por experiência própria, viu? Você é linda, você é jovem, tem muita coisa boa para viver ainda, tá? Pode ter certeza. Então é isso. Na fase adulta também enfrentei várias questões e a dança sempre ali comigo, né? E por que eu tô falando sempre da dança? Porque é esse o meu viés, né? Eu tô trazendo a dança sensual intuitiva como uma abordagem holística de autocuidado através da dança. E por que sensual? Porque é sensual, né? O objetivo, né? O objetivo é ter prazer. Prazer físico mesmo, né? Então tem muito toque no próprio autotoque, né? Automassagem. Tem muita relação do que é sensual para você. Então, jogo de olhar, postura, presença, estado de presença. Eu trabalho muito nessa perspectiva do que é sensual, porque eu gosto. Que essa é a minha marca, né? E eu não tenho nenhum tabu em relação a isso, do ser sensual. Eu gosto de ser sensual. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, de trazer, de criar essa conexão, né? E eu acho que a gente perde muito quando a gente se priva do que é sensual. Porque sensual é diferente do... digamos assim... Não é que eu tenha um interesse sexual quando eu estou sendo sensual. Dá para entender a diferença? Existe o sexual e existe o sensual.
O sensual é o poder do magnetismo, o poder do atrair pelos sentidos. E a dança sensual intuitiva é você se seduzir consigo mesma. Então, eu sempre na minha vida, essa coisa quando eu trago a dança, eu sempre dancei em frente ao espelho, né? Desde menina, desde criança. A gente tinha um espelho enorme no corredor aqui do apartamento e a gente dançava em frente a esse espelho. Quando esse espelho quebrou, eu providenciei comprar outro espelho grande também, para poder me ver dançando. E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo essa técnica, né, de dançar olhando para mim e de dançar me seduzindo, me tocando, percebendo o que fazia sentido para mim. E isso me trouxe uma relação muito boa e muito forte com o meu corpo, né? Então, por mais que o mundo lá fora possa me rejeitar, possa me apontar o dedo, possa me querer me inferiorizar ou diminuir o meu poder, eu sei do meu poder e eu estou fortalecida, porque eu exercito isso. Eu exercito isso sozinha em casa. Ah, tem que ser sensual? Não, cara, eu acho que o que tem que ser é o que chega pra você. Se você gosta de rock, se você gosta de, sei lá, de qualquer... Bota uma música que você gosta e faz esse exercício. Dance pra você, se seduza. Dê ao seu corpo o prazer de dançar pra si mesma, né? E não fique imaginando, ah, tem ali uma pessoa que eu gosto. Nunca ouvi falar sobre essa dança, mas esse mês eu dancei de uma forma que nem eu me reconheci, como se eu soubesse o que tivesse que fazer. Eu dançava igual a cigana, que eu vou falar, ai que linda! Isso é uma coisa maravilhosa, uma sensação gostosa. Quando foi que você dançou assim? Foi do nada ou teve alguma live, alguma coisa? Então, essa dança que eu trago é uma criação minha, né? É uma dança, é uma condução, é um método que eu tô desenvolvendo. É a dança sensual intuitiva. E é um método, eu uso comandos, processos verbais do Access Consciousness e as técnicas de dança, né, que eu já trago no meu corpo. Foi uma sensação maravilhosa, uma sensação gostosa, né? Do nada, você dançou igual uma cigana. Luísa, depois a gente conversa mais sobre isso. Sobre esse seu processo de dançar como cigana, né? De uma forma espontânea, com aquela música Quem Samba na Beira do Mar. Ah, que linda! Aquela música é maravilhosa, Clara Nunes. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Ah, isso é muito bom, né? Então você tá se conectando aí. Você tá se conectando com sua ancestralidade, com algo que você traz aí no seu inconsciente, né? Uma ideia de liberdade de expressão, um arquétipo, né? Quem samba na beira do mar é sereia, então você está trazendo a liberdade da sereia para dentro do seu corpo, né? O que é que essa música te traz, né? O que é que esse ritmo te trouxe, né? Qual foi a sensação do seu corpo? Isso te diz muito, né? Seu corpo merece ter mais dessa experiência. Quarta-feira a gente vai ter, eu vou fazer uma live, você vem comigo, vamos dançar. Coloco essa música em sua homenagem, apareça, viu? Quarta-feira, 9 horas também. Aí a gente vai dançar juntas. E eu acho muito interessante você estar despertando para isso, né? A dança, ela é uma arte milenar. E a dança feminina, ela é uma ferramenta de cura nos vários níveis, né? Nos níveis energéticos, nos níveis espirituais, no nível físico, né? Porque dança não é simplesmente uma atividade física, ela é uma atividade artística. E sendo arte, ela nos religa ao metafísico. Ela faz essa conexão com o mundo das ideias, um mundo que a gente não vê, mas é um mundo sensitivo e a gente traz para o corpo em forma de movimento. A dança é essa linguagem, a linguagem
não verbal, a linguagem gestual, expressiva, né? Então, o seu corpo, ele diz o que ele quer. Se você estiver disposta a ouvir e a deixá-lo se expressar. E é essa a minha condução o tempo inteiro nessa vivência de dança, porque eu não estou dando aula de dança, eu estou propondo vivências em dança, que acabam sendo de uma abordagem holística, uma abordagem transpessoal. Vai além do que é físico meramente ou do artístico, né? Ela é muito mais norteada pelo sentir, pelo perceber. É uma dança meditativa que me fortalece e me ancora no que eu quero e no que eu acredito. Então me dá força, sabe, de ser o que eu sou e de me bancar, de estar nos lugares e não baixar minha cabeça com medo de encarar o mundo. Eu olho nos olhos de quem quer que seja, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. A gente às vezes tem muito medo, né, de olhar nos olhos das pessoas e perceber no olhar da pessoa a desaprovação ou o julgamento. Eu não tenho esse medo. Eu olho nos olhos. Eu quero saber. Tá, e aí, você me acha o quê? Você vai achar... Geralmente, quando você olha alguém nos olhos, você desarma a pessoa. Porque você está mostrando para ela que você não é superior a ela, nem inferior. Você tá ali, ó, para ali, olhando nos olhos, de igual para igual. É um sinal de respeito. Eu enxergo você. Eu vejo você. Isso é a dança que me ensina, né? A gente vai aprendendo na vivência. Das vezes em que eu percebi que eu estava insegura, eu não olhei nos olhos das pessoas. Eu desviava o olhar, né? O meu corpo se comportava de uma outra maneira, eu ficava, né, com a postura caída, né? O meu corpo queria fugir dali, então eu ficava me balançando. Das vezes em que eu estava com medo, insegura, com medo do julgamento. Você olha nos olhos. Eu me lembro do seu olhar. Você é uma menina que tem uma presença muito forte, Luísa. Eu me lembro que você tem um olhar muito marcante. Você olha nos olhos, você é muito curiosa, né? Você é uma pessoa que quer saber, que tá buscando. Isso é muito bom, assim, você vai longe. Incomoda algumas pessoas, né? Porque olhar nos olhos é como se você estivesse lendo a alma da pessoa, né? Você tem uma coisa cigana nesse seu olhar, né, garota? Depois a gente conversa sobre isso. Hoje, eu evito olhar nos olhos de algumas pessoas, porque muitas das pessoas, às vezes, acabam roubando a nossa energia, né? Então, se eu não estiver muito bem energeticamente, se eu não estiver fortalecida para sustentar uma doação energética, eu não olho nos olhos. Porque a partir do momento que a gente olha nos olhos de uma pessoa, a gente se conecta com ela. E a gente acaba doando energia. E não é sempre que a gente está disposta, né? Por mais que eu trabalhe com doação de energia, eu também sou terapeuta holística. Não é sempre que eu tô disposta a doar energia, né? A gente tem os nossos momentos, até pelo ciclo menstrual, a gente fica meio introspectiva, não tá disposta a se doar. E tudo bem também, né? Mas voltando para essa questão da autoestima, não ser só o se achar bonita. A autoestima é a base de tudo. Se a gente não tem autoestima, ou seja, se a gente não se gosta, se a gente não sabe o que a gente tem de valor, né? Se a gente não sabe o que a gente quer da vida, quais são os nossos sonhos, as nossas metas, né? Como o nosso corpo se sente bem, o que dá prazer ao nosso corpo, né? Enfim, se a gente não sabe o que a gente quer, para onde a gente vai, quais são nossos planos, a gente tá perdido, a gente fica, pô, e aí? Quem sou eu nesse rolê aqui da Terra? Tô aqui fazendo o que mesmo? Então a gente precisa ir se agarrando no que a gente percebe fisicamente, né? O que é que o meu corpo gosta de viver? O meu corpo gosta de praia. Uma das minhas metas
é morar mais perto da praia, porque eu moro em Salvador, mas eu moro no centro, não é tão perto da praia. Eu quero morar, tipo, tão perto da praia que dê pra ir andando assim, sabe? Vou ali na praia. Meu corpo gosta do mar, eu preciso desse contato com o mar. Então eu quero estar mais próximo do mar e eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou fazer o que for preciso para um dia alcançar essa meta, mesmo que seja lá quando eu tiver coroa, bem velhinha. Não importa, eu vou atingir essa meta. É uma das minhas grandes metas, morar perto da praia, né? E talvez venha muito antes disso também. Tudo pode acontecer, muitas possibilidades. O meu corpo, enquanto experiência, ele gosta de dançar. Ele se sente bem com a dança. Então eu vou dar isso mais ao meu corpo. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero fazer disso a minha forma de viver. O meio que eu vou viver é o meio da dança. Eu quero viver isso. Os meus momentos mais felizes são no meio da dança. Então eu vou viver isso. Eu quero viver o meu sonho, que faz sentido para mim, que dá prazer pro meu corpo. Essa é a minha proposta. É a gente começar a olhar pelo viés do que é bom pra gente. Porque às vezes a gente escolhe, a gente faz escolhas com base no que a sociedade diz que tem que ser feito, ou que os nossos pais dizem que deve ser feito. Na cabeça de meu pai, até hoje, ele não me perdoa por eu não ter cursado direito, por eu não ter sido juíza, porque no sonho dele eu era isso, eu era juíza. Hoje meu pai tem 71 anos, está com uma doença que não tem cura, está em cuidados paliativos, está se despedindo da vida. Hoje, inclusive, é aniversário dele. E ele até hoje fala, né? Poxa, minha filha, você tinha tudo para ser bem-sucedida. Juíza, advogada. O sonho dele era que eu fosse da área de direito. Ele disse, pai, eu sou feliz fazendo o que eu gosto, eu sou artista. Eu gosto de ensinar. Eu sou terapeuta. Eu gosto de trabalhar com isso. Com esse lado encantado, mágico, artístico, né? Mas também hoje eu liberto o meu pai. Eu liberto o meu pai, né? Tudo bem, sabe? Foi a mente dele no momento, né? No interessante ponto de vista dele, eu teria felicidade se eu vivesse, se eu seguisse carreira na área de direito. Mas eu me perdoo e me liberto. E eu me honro por ter a coragem de seguir pelo caminho que é o chamado do meu coração e da minha alma. E isso é sim um ato de coragem. Se eu desencarnar hoje, eu vou desencarnar com a certeza de que eu insisti e acreditei no meu sonho. Né? Mesmo que eu ainda não tenha atingido todas as minhas metas. Eu vivi muita coisa boa na área das artes, tal, mas eu ainda não vivi a meta de me sustentar com a arte, né? Me sustentar com a dança, me sustentar nessa área que eu escolhi. Então, tudo uma questão de estratégia, de organização, de foco, ter metas e entender o que é bom para o nosso corpo e respeitar. Eu sempre pergunto ao meu corpo, o que é que você quer fazer agora? Eu pergunto. Tem dias que eu tenho horas, né, do meu dia, que tudo no meu dia é organizado, tem horário para tudo. Às vezes eu sigo, às vezes não, também, né? Porque às vezes bagunça, assim. Mas tem horários que eu deixo livre, né? E aí eu pergunto pro meu corpo o que ele quer. Corpo, o que é que você quer fazer agora? Num instante vem a vontade de dançar. É incrível. Aí vem a vontade de dançar, eu penso numa música. Do nada vem a música específica na cabeça, eu vou lá, boto a música e começo a dançar. E é uma coisa que flui. Né? É algo intuitivo. Por isso que eu trouxe, né, esse conceito da dança sensual intuitiva. Que ela vem, ela surge, o corpo pede e a gente deixa fluir. E depois que a gente faz esse descarrego de energia, né, e deixa fluir,
a gente volta às nossas atividades normais, né? Fazer as coisas que tem que ser feito, trabalhar, limpar, organizar, né? Fazer o que tem que ser feito no dia a dia. E aí, eu trago os princípios dessa dança sensual intuitiva, que são o quê? Primeiro, a conexão com o meu corpo. Tá sempre perguntando ao meu corpo o que ele quer, né? Centramento no eu, né? No corpo, eu mente e corpo, como o centro, né? Desse processo criativo e artístico. Segundo princípio, prazer tem que ser prazeroso. Então, eu não vou fazer nada que eu não queira. Durante o processo, eu digo, se toque, né? Se massageie, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de se tocar, tem gente que não gosta de ser tocado. Então, assim, a gente tem que respeitar. Se a pessoa não quer fazer isso, ela não vai fazer. Eu vou dizer se toque, como é se tocar. Se você não gosta, faça outra coisa durante o processo. Tem que ser prazeroso. Se não estiver sendo prazeroso, observe, pare, respire, se conecte e pergunte ao seu corpo. Corpo, como pode ser prazeroso? Deixa o corpo responder. O corpo sempre responde. Oi, gente que tá chegando, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindo, Heraldo. Bem-vinda, Kênia, bem-vinda, Aline. Outro ponto que eu trago sempre junto, né, como benefício dessa prática de dança sensual intuitiva, é a mudança de paradigma. Porque, assim, as minhas experiências com dança, com técnicas diversas, e olha que eu conheço muitas técnicas de dança, conheço de corpo, de ter estudado. Eu estudei dança moderna, eu estudei dança de rua, eu estudei dança de salão e eu estudei dança do ventre. Essas 4 grandes escolas para o meu corpo. E estudei outros de estilos também, né? Dentro desses grandes estilos, né? O mais recente que estudei foi o Tribal Fusion, que é uma técnica extremamente firme. Tribal, assim, é uma firmeza, é uma técnica que é tudo coreografado, tudo, a mãozinha tem que ser de um jeito, é perfeito para deixar o corpo, ó, bem firme. Mas o que é que eu trago para o meu corpo nessa dança sensual intuitiva? Eu trago a liberdade, a autonomia. Tá, meu corpo, você tem esses 4 vieses de movimento. E tem também a dança popular, a dança de rua, que foi a minha escola na infância. Eu aprendi dançar na infância, na rua. O que é que o meu corpo quer agora? Que dança você quer trazer? Que movimentos você quer trazer? O corpo tem autonomia. Ah, Silmara, mas quem nunca dançou? Quem nunca fez aula de dança? Seu corpo tem um repertório de movimentos. Eu tinha feito aula de dança. Se você anda, se você senta, se você tem noção de direita e esquerda, frente e trás, seu corpo sabe o que quer. Se você ouve música e bate o pé e bate a cabeça, seu corpo tem noção de ritmo. E dançar é basicamente isso, é ritmo, é brincar com velocidade, brincar, é experimentar. Então essa é uma proposta de vivência em dança, não é uma proposta de aula, é uma proposta de vivência. Para você dar autonomia para o seu corpo entender ou descobrir o que dá prazer. O objetivo é dar prazer, o objetivo é ser gostoso, né? E quando a gente descobre o que a gente gosta, como a gente gosta de se movimentar e tal, a gente muda o nosso paradigma. O que é mudar o paradigma? É você antes pensava de um jeito sobre seu corpo e você passa a pensar de outro jeito. Olha, meu corpo sabe fazer isso, meu corpo, poxa, é gostoso se mover desse jeito, meu corpo tem autonomia, olha, sabe? Você deixa de ser aquele corpo inerte, aquele corpo robótico, autômato, que só fica fazendo coisas... O que é que você faz no dia? Você tá deitado, acorda, levanta, vai no banheiro, senta, levanta,
vai na cozinha, senta, levanta. O corpo não faz nada além disso? Ele não quer fazer nada. Será que ele não quer fazer nada além disso? Das infinitas possibilidades de movimento que o seu corpo tem? Então, perguntar ao corpo o que ele quer abre um leque de possibilidades de novas experiências que a gente pode viver. Em 2019, 2019 foi um ano abençoado na minha vida. E eu tive a oportunidade de ir para Morro de São Paulo com um grande companheiro meu, né? Um ex-namorado. E eu vivi uma experiência, assim, única. Porque a gente acabou numa festa lá num lugar chamado o Teatro do Morro. E tava tendo uma festa com DJ lá, uma DJ aleatória que tocava todos os tipos de música. E eu comecei a dançar loucamente, tipo, deixa aí fluir. Tinha um cara também super curtindo a viagem dele. E a mulher tocava um repertório totalmente aleatório. Ela botava um reggaeton, aí do nada ela botava um pagodão. Aí do nada ela era uma DJ. Aí do nada ela botava uma música eletrônica. Eram umas transições, sem transição. Era tipo, você tá no pagode, do nada você sai e vai pro funk. Do nada. E eu comecei a dançar freneticamente e eu gostei muito da provocação. A princípio eu achei muito estranho. Tipo, eu tava lá na energia do pagode, do nada ela colocou a música eletrônica, eu fiquei assim, olhando, tipo, música eletrônica, querida? Mas aí eu fui deixando fluir, meu corpo foi respondendo. E eu me senti tão livre, porque só tinha gente mais jovem que eu e eu lá no meio, me acabando, né? E aí o meu companheiro não tava dançando, não, ele ficou só olhando. E aí depois eu falei assim, por que você não dançou? Ele, nossa, eu te vi lá tão empoderada, dançando, tão feliz, que eu nem senti vontade, eu fiquei só olhando. E aí ele falou assim, Preta, por que você não ensina a dançar? Por que você não ensina a dançar? Você gosta tanto disso, você brilha, né? E isso foi tão importante pra mim, foi um impulso, né? Foi um incentivo tão grande de dizer assim, vai mulher, se joga, faz o que você gosta, vá ser feliz. Que eu agradeço muito a ele sempre, assim, vou agradecer sempre pelo incentivo que ele me deu. Mas é isso, voltando, né? A gente muda o leque de possibilidades quando a gente se coloca na experiência das coisas. E é por isso que eu trouxe essa experiência, né? Se eu tivesse me fechado, não vou ficar dançando nessa festa que só tem gente jovem e um bocado de música aleatória. Se eu ficasse presa no meu status quo de sou professora intelectual, não vou me misturar. Cara, eu tô na festa, eu quero curtir, eu quero ter prazer, meu corpo precisa de prazer, eu tô de férias. E eu me permiti ao meu corpo novamente sentir essa liberdade. E foi tão bom, foi tão gostoso. Não fiz mal a ninguém, não cometi nenhum crime. E me senti muito empoderada de mim, dona do meu corpo. É sobre isso. Essa dança intuitiva, essa dança sensual intuitiva é sobre você se sentir dona do seu corpo. Dona do seu desejo. De deixar fluir o que o corpo quer e do que o corpo precisa naquele momento, né? E quando você chega a esse ponto, você diz assim, nossa, aquele corpo que antes era execrado, que antes era inadequado, era feio, era excluído, era rejeitado, era menosprezado. Aquele corpo hoje é esse corpo aqui, com potencial muito grande, que sabe se expressar, que sabe o que quer expressar. Não do que o outro quer ver, mas do que ele quer, enquanto potência, enquanto desejo. Isso é muito profundo. Então, o seu corpo, ele tem desejo. Eu não estou falando de sexo. É algo além. É um desejo de se expressar, de se colocar no mundo. De se colocar enquanto corpo. Enquanto sujeito, enquanto indivíduo. E a dança é uma ferramenta, é um caminho. Um dos muitos caminhos. Existem outros caminhos.
E a dança livre, você dançar livre, né? Com provocações. Eu vou estar o tempo todo provocando. Colocando perguntas, dando comandos, mas você faz se quiser, é livre. Então, você olha para o seu corpo e diz, nossa, eu tô fazendo isso, eu tô sendo feliz, tô me jogando, eu sou perfeita para mim, eu sou perfeito para mim, né? E quando você chega a esse ponto de dizer assim, eu tenho o corpo que eu preciso ter agora, eu tenho o corpo que eu escolhi, porque a gente escolhe ter o corpo que a gente tem. A gente escolhe como? De modo consciente ou inconsciente. Hoje, eu, Xiomara, com 34 anos, escolho, no momento, ter este corpo. Ah, Xiomara, você pode emagrecer, vai ficar melhor para poder dançar, não sei o quê. É, posso. Mas eu escolho não fazer isso. Por quê? Porque com a minha idade, para eu emagrecer, eu teria que ter uma vida de atleta. E essa vida de atleta, com o que eu pretendo fazer, né, que é trabalhar a mente, eu estou estudando, eu estou fazendo vários projetos ao mesmo tempo, eu não tenho condição de ficar 2, 3 horas por dia fazendo coisas para emagrecer, sabe? Então não é essa a minha prioridade. Eu não quero atingir um padrão. Primeiro porque eu nunca vou atingir esse padrão. Eu já tive, assim, meus momentos de estar mais magrinha e meu corpo nunca se assemelhou a nenhum corpo de mulher magra. Ou seja, mesmo estando magra, eu não era lida como magra. Eu era falsa magra. Então, minha querida, cheguei ao ponto de dizer assim, olha, eu tenho que assumir que eu sou gorda, eu tenho que assumir e aceitar. E colocar o meu corpo no mundo do jeito que ele é. E não é fácil, né? Porque, principalmente na área da arte, das artes da cena, quais os papéis estão reservados para mulheres como eu. Então, assim, eu tive muita sorte de ter a minha experiência em teatro, por exemplo, com o coletivo das Liliths, que eu fiz parte por um tempo, que eu apresentei 2 espetáculos com esse coletivo, porque é um coletivo que já tem um outro olhar, o olhar da dissidência, o olhar dos corpos que são tidos como a escória da sociedade, corpos que não são desejados, corpos LGBTQIA+, corpos gordos, corpos pretos. E eu fui muito acolhida, eu pude, nas 2 experiências que eu tive, eu pude criar a minha cena. Eu fui intérprete e criadora da minha cena. E essa liberdade que o coletivo das Liliths me deu, esse respeito pelo meu lugar de atriz, de artista criadora, eu vou agradecer eternamente. Eu sou grata eternamente ao coletivo das Liliths por essa escola mesmo, né, no meio teatral. E me ensinou muito sobre isso, né, sobre esse corpo que quer falar, esse corpo que tem o que falar, que tem desejos, que tem metas, que tem algo a dizer. O que é que seu corpo diz? E aí você pode fazer uma série de perguntas ao seu corpo. O que é que seu corpo quer? O que é que seu corpo diz? O que é que seu corpo não aguenta mais? O que é que seu corpo não aguenta mais? Né? A gente pode perguntar tudo ao nosso corpo. E se a gente for afinando essa conversa com o corpo, a gente vai conseguindo viver de uma maneira mais leve. Leve. Porque às vezes a gente fica numa briga entre o que a nossa mente determina que é o certo e o que o nosso corpo pede. Quantas vezes na adolescência eu dormi com fome, literalmente, para emagrecer? Eu emagrecia coisa assim de 6 quilos por semana. Ficava assim. Na outra semana, engordava tudo de novo. Por quê? Porque o corpo pediu outra coisa. Eu tenho um biotipo que eu preciso respeitar. Né? Isso não quer dizer que eu vou negligenciar com a minha saúde, com a minha alimentação. Isso não. Eu cuido da minha alimentação, eu faço acompanhamento com médico ortomolecular, naturopata. Eu tenho um estilo de vida que eu tento ao máximo reduzir os danos para o meu corpo, né? Então, é dar autonomia ao corpo com responsabilidade também, né?
Mas também eu não quero ficar tentando atingir um ideal. Tipo, o médico me passou uma dieta que eu não sigo a risca, porque o corpo pede outras coisas. O médico manda eu fazer uma dieta vegana, mas eu como ovo, porque o meu corpo pede. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? Do você chegar nesse lugar de entender o que é que seu corpo quer, o que é que os outros querem que você faça e o que é que seu corpo quer de verdade, o que você precisa fazer. Então tem isso, né? A sociedade pede uma coisa, o seu corpo quer outra coisa e no meio tá você que tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar uma decisão, você tem que ter uma escolha. Quem é que você escolhe ouvir? O mundo externo? Ah, você escolhe ouvir seu corpo, tá. E a sua mente? Vamos lá, dialogar mente e corpo para ver se a gente chega num consenso, num caminho do meio, né? Chega a ser bizarro na semana perder a quantidade de que perco e ganho tudo de novo. Também não consigo. Então, Lu, eu acho que você tá ainda nessa fase de querer atingir o ideal que você mesma criou de corpo, né? Você botou um ideal na sua cabeça de que você tem que... Porque, assim, uma coisa é você emagrecer de modo natural, assim, tipo, você decidiu fazer a dieta e é leve para você fazer uma dieta restritiva ou uma reeducação alimentar, que seja, e ir perdendo peso aos poucos, né? Emagrecendo aos poucos. Outra coisa é você tomar atitudes esdrúxulas, porque você quer atingir um ideal para agradar os olhos dos outros e acabar se machucando, né? Então, se você tirar o foco desse emagrecimento e colocar o foco em descobrir suas potencialidades, vai te ajudar muito mais. Quando eu percebi, assim, no meu caso, eu tinha muito essa pressão estética, também porque eu era do meio da dança, né? E por mais que eu estudasse numa escola de dança moderna, né? Havia uma pressão estética. Havia uma pressão estética, né? Eu já ouvi coisa do tipo de professora. Uma professora falou assim: ah, gente, vamos combinar, né? Não tem como você ser feliz sendo gorda. Ela falou na minha frente isso. E eu tinha o quê? Uns 13 anos. E ela era professora adulta já. E aquilo me marcou. Eu fiquei assim, tipo, por que eu não posso ser feliz sendo gorda? Eu fiquei assim, tipo, por que, cara? Eu sou feliz, sabe? Porque ela falando alguma coisa lá de... Ela tava conversando com as meninas e eu estava ouvindo. Eu não tava participando da conversa, mas eu estava ouvindo. Foi depois da aula. E aí ela falou assim: ah, gente, vamos combinar. Não tem como você ser feliz sendo gorda. E aquilo ficou ecoando na minha mente. Eu não tive resposta, obviamente. Com 13 anos eu não ia ter resposta. E eu levei aquilo pra minha vida, né? Deixa eu ver aquilo. Também não sigo. Sim, mas é uma coisa que não quero. Que quero, eu sei que preciso, mas eu não quero fazer dieta. Não me sinto bem, sei lá. Mas que ela me disse que eu era bonita, mas poderia ser mais se emagrecesse. Nossa! Isso já aconteceu comigo, menina! A médica me falou que eu era bonita, mas que eu poderia emagrecer pra ficar mais bonita. Ai, você arrasou, porque eu na minha época não tive essa atitude. Hoje você me representa. Eu queria ter feito uma ignorância, eu queria ter respondido àquela mulher que me disse isso. E não foi só uma médica que me disse isso, não, foram várias. Várias médicas já me disseram isso. Não só médicas, pessoas da minha família, tio, tia, primo. Ah, se você emagrecer, você vai ficar linda. Você vai ficar linda. Tá, e pra quê? Pra quem ficar linda? Né? Porque isso assim não determina nada. Vou ficar linda pra quem, cara pálida? Ah, pra arranjar namorado? Grandes coisas, né? Eu nunca deixei de ter namorado por ser gorda, né? Não, a pessoa não vai morrer sozinha porque é gorda, não. Tira isso de cabeça, tá? Isso não tem nada a ver. É isso, né? A gente
A gente ouve tanta coisa que a gente, se a gente não tiver um filtro, ainda mais você sendo menina muito nova, né? Na infância e na adolescência, a gente ouve coisas e a gente geralmente não tem filtro. E elas entram no nosso inconsciente. Então, até hoje, ouvir de você que tem 17 anos, que você experienciou a mesma coisa que eu vivenciei há 17 anos atrás, é muito triste. Porque a gente vê que não mudou. 17 anos se passaram e não mudou nada. As pessoas continuam reproduzindo esse tipo de absurdo. Eu tenho uma coisa para te dizer. O meu médico ficou abismado porque ele viu que os índices do meu corpo estão todos normais. Ele disse: eu não acredito, Silmara, que você está com tudo normal, seu corpo está normal, está saudável, só está com uma questãozinha no estômago. Né? Ou seja, triglicérides, não sei o que, nível de alcalinidade do corpo, tudo normal. Aí ele não acredita. Eu digo, claro, não acredita porque o médico acha que porque a pessoa é gorda, tem que ser doente. E não é. Às vezes a pessoa é gorda pelo biotipo dela ou pelo estilo de vida. Às vezes a pessoa tem, mas ela tem um estilo de vida sedentário, ou não está se exercitando o suficiente, ou ela come mais do que gasta, que é o meu caso. Eu como mais do que eu gasto, né, em termos de calorias. Por isso eu engordo. Pois é. Então, a gente tem que ter também afiado esse filtro, né? Porque a sociedade tá aí com seus paradigmas fixos e a gente que tem que quebrar esses paradigmas, já que a gente se sente incomodada. Incomodados não se mudam, não. Incomodados mudam o paradigma. A gente que está incomodada, porque o padrão nos diz que a gente está errada, que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente tem que mudar o paradigma. A gente tem que mostrar para eles que, ó, você está errado. Eu sou gorda e eu sou saudável. Ó, você tá errado. Eu sou gorda, mas eu sou sensual. Aliás, a gente não precisa nem usar o mais, porque o mais é adversativo. Eu sou gorda e sou sensual. Eu sou gorda e sou saudável. Eu sou gorda e sou inteligente. Eu sou gorda e sou emancipada. Eu sou gorda e sou empoderada. E aí a gente vai colocando tudo que a gente quiser, né? Você também tem essa questão da comida, né? A gente gosta de comer, né? Comer é gostoso, é prazeroso, né? É prazeroso. Comer é prazeroso. Comer é prazeroso, gente. Pelo amor de Deus. Quem não gosta de comer? Tem gente que não gosta de comer. Tem gente que não gosta de comer. Mas aí, né? Então é isso, né? Se perceber, querer algo especial para nossa vida, estabelecer as metas do que a gente quer, cuidar do nosso estado, da nossa saúde psicoemocional, né? Se reconectar com o nosso espiritual. Tudo isso fortalece a nossa autoestima. E aí eu falo que a autoestima não é só sobre se sentir bonita. Porque a gente vai chegar num estágio, né? Por exemplo, da velhice, que a gente não vai ser mais aquela beleza da juventude, a beleza dos 17 anos, a beleza dos 34. Vai ser a beleza dos 80. É uma beleza que não é a beleza da atração sexual, que não é uma beleza do magnetismo. É uma outra beleza, né? A velhice tem uma outra beleza. A beleza da experiência, da sabedoria, das vivências, das histórias para contar. Então, a gente tem que estar fortalecido internamente, porque a beleza, além de ser tão fugaz, né? A beleza é ponto de vista, porque depende de quem olha, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Isso realmente faz todo sentido. Quando uma pessoa me chama de bela, ela está olhando a si mesma. Ela está vendo em mim um reflexo do que ela acha bonito nela mesma, né?
Então, quando você me chama de maravilhosa, maravilhosa é você, porque tá ressoando contigo, você tá se identificando comigo, né? Da mesma forma que quando eu vejo uma mulher que fala, né, que se conecta, com quem eu me conecto, eu digo, nossa, maravilhosa. Eu me identifiquei com o que você falou, te admiro, vejo beleza em você. Então nós somos espelho, né? Hoje eu tento com todas as forças não julgar as pessoas. Porque tudo que a gente julga, na verdade, é o nosso interessante ponto de vista, né? É o que a gente tem dentro da gente e a gente está colocando para fora, usando aquela pessoa, né, aquela imagem, como um disparador daquilo que a gente tem internamente. Gratidão, Núcleo de Apoio a Comunidades, pela sua presença e passada. Boa noite. Só passou linda aqui. Ah, agora que eu entendi. Pensei que você falou assim, só tô passando aqui. Então é isso, né? Autoestima não é só sobre beleza, mas quando a gente chega ao ponto... Ah, Raquel Maia, sim. Seja bem-vinda. Boa noite, Nara Benedicto. Pense numa mulher que eu acho linda. Essa mulher, Nara Benedicto. Então, autoestima não é só sobre beleza. Esse já é tipo a cereja do bolo. Quando você se acha bonita, maravilhosa, não tá se comparando com ninguém, não tá desejando ser uma outra coisa, não tá buscando um ideal de beleza, porque nós mulheres somos impregnadas com essa desgraça desse ideal de beleza. Quando você chegar nesse ponto de, tá, eu tô com olheira, foda-se. Ah, meu cabelo tá bagunçado, foda-se. Ai, meus peitos estão caídos, foda-se. E por aí vai. Aí a gente já tá... expandiu a consciência. Não precisa de mais nada na vida, não. Tá, mas não é assim tão fácil. Tem dias que a gente se sente maravilhosa, do jeito que a gente é. E tem dias que a gente realmente tá se achando uma bosta. E tudo bem também, porque a gente é cíclica, a gente oscila, os hormônios oscilam, e isso contribui muito para nossa relação consigo mesma, né? Para nossa relação de fortalecimento da autoestima. Por isso que eu digo que a autoestima é cultivo diário, porque é a gente acolher também os momentos que a gente está se sentindo muito bem. E nesses momentos em que a gente não está se sentindo muito bem e não está se sentindo tão bonita, né? A gente tem que dizer, tá, mas eu não tenho a obrigação de ser bonita também e de estar me sentindo bonita todo dia. Gente, eu não me sinto bonita todo dia, não, tá? Não me sinto bonita todo dia, não. Não é assim, não, tá? Eu posso me sentir uma mulher forte, mas também não é todo dia. Vou estender minhas roupas. Vá, minha filha, vá. Muito grata pela sua presença, pela sua participação, pela conversa. Vamos conversar mais, tá? Fique à vontade. Uma vez pró, para sempre pró, né? Um beijo. Se cuide, viu, Luísa? Então é isso. Eu também vou finalizar essa live. Eu acho que a gente acabou se estendendo nesse diálogo, eu e Luísa. Mas foi muito boa, porque eu falei de coisas que não era pra falar, mas acabei falando e foi muito bom, porque é isso, né? Autoestima também passa por aceitar os planos que não seguimos à risca, né? Eu planejei uma live, falei de alguns assuntos, mas de outros eu não falei. Mas eu acolho o devir, eu acolho o que chega e agradeço também a participação de todas que entraram. E é isso. Autoestima não é só sobre se achar bonita, autoestima é sobre se reconhecer enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto mente pensante, enquanto corpo que tem autonomia, que tem desejos, né? É se respeitar nos seus momentos de baixa energética,
é entender quando tem que se recolher, é entender seus momentos de introspecção, é acolher também aquela necessidade de aprovação. Tá, eu sinto necessidade de aprovação ainda. Eu acolho, porque isso não é meu, não é da mulher de 34 anos. Essa necessidade de aprovação é da menina, da criança lá, da Silmara criança, da Silmara adolescente. E eu acolho, porque todas elas estão dentro de mim, né? A autoestima é sobre, tá, eu sei das minhas fraquezas, eu sei onde dói. Se alguém falar tal coisa, vai doer. Mas é também escolher. E aí, eu vou sentir dor com isso? Tá, essa pessoa descobriu um ponto fraco meu e ela vai usar isso como arma. Eu vou aceitar essa provocação? Eu vou dar a essa pessoa o gostinho de me machucar? A autoestima é sobre isso. É sobre deixar de ser pesado. A relação consigo mesma, com seus defeitos, é acolher, tá? Eu sei que minha barriga é gorda, é volumosa, tem estrias. E se um cara chegar para falar mal da minha barriga, ele vai se dar muito mal. Sabe? Ele não vai conseguir me dominar falando mal do meu corpo. Esse gostinho eu não dou para homem nenhum. Nenhum. Falar mal de mim. Da minha unha, que não tá mal da minha unha. Nunca mais vai ver minha cara. Pra estar comigo, meu filho, tem que me tratar como deusa. Se não me tratar, pode vazar, porque tem outro que vai me tratar. Sempre tem. Ai, gente, eu tô falando aqui bem heteronormativa, né? Mas isso vale também para relações homoafetivas. A gente tem que ser tratada bem. Tem que tratar bem o outro também com quem a gente se relaciona, né? Então é isso. A autoestima é sobre isso, sobre se colocar no mundo, entendendo seus devires, entendendo seus pontos fracos, entendendo também os seus pontos fortes, sua potência. E é esse processo de entender a sua potência, de descobrir a sua potência. E o que eu apresento como ferramenta para esse caminho é a minha dança. A dança sensual intuitiva, um caminho de autoconhecimento, de descoberta desse corpo, de dar autonomia a esse corpo para o devir poético, livre, artístico, sensual, intuitivo, deixar o corpo dizer o que ele quer fazer. E a gente vai conhecendo a nossa potência, né? Nessa provocação, nessa proposta. Então é isso. Dança sensual intuitiva, uma vivência transpessoal, holística. Comigo, quarta-feira, 21 horas, aqui nessa live, neste site, Instagram. Sexta-feira também, às 21 horas, certo? Esse é um compromisso que eu faço comigo mesma e com quem sentiu o chamado de participar e me fazer companhia nessa experiência, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau!